Veja nesta edição, fim de carreira. Após 22 anos na política, governador Silval Barbosa anuncia a saída da vida pública. Vou estar atuando na iniciativa privada, vou estar me dedicando um pouco mais para minha família, né? E ainda uma entrevista ao vivo com o deputado federal eleito Adilton Sacchetti, do PSB. Veja esses e outros destaques no RDTV desta quinta-feira, dia 9 de outubro, e já está no ar. Olá, tudo bem? Nesta quarta, dia 8 de outubro, 108 prefeitos contemplados com recursos da Fundação Nacional de Saúde para a elaboração dos planos municipais de saneamento básico participaram de uma cerimônia de assinatura do termo de execução descentralizada em Cuiabá. No evento, o governador Silval Barbosa, do PMDB, fez uma breve análise da gestão que chega ao fim. Foram investidos entre os anos de 2011 e 2013 cerca de 80 milhões de reais em obras de saneamento básico em 13 municípios de Mato Grosso, que receberam reparos no sistema de abastecimento, água e esgoto sanitário, entre outros setores. 108 prefeitos de cidades de até 50 mil habitantes foram agraciados por um projeto da FUNASA em parceria com o Governo do Estado e a Universidade Federal de Mato Grosso para a implementação do Plano de Saneamento Básico. Mato Grosso é hoje o único estado brasileiro a ter 100% dos municípios com até 50 mil habitantes contemplados com a iniciativa. Ao todo, 132 cidades estão com os planos municipais em andamento, sendo que 26 delas em fase final e 106 em fase inicial. Agora, com a universidade e com o apoio do governo estadual, vamos fazer para mais 106 municípios. Mato Grosso terá 100% de seus municípios com plano municipal. O presidente da Fundação Nacional de Saúde ainda enfatizou a importância da iniciativa na melhoria da saúde da população. Saneamento é saúde. Cada R$1 que você investe em saneamento, você economiza 5 vezes mais nos gastos com a saúde. Para Solange Creidloro, do PSD, que é prefeita de Nova Bandeirantes, município localizado a 980 quilômetros de Cuiabá, as ações realizadas vão refletir em melhorias. No meu consórcio intermunicipal de desenvolvimento, que é o Vale do Telespires, no meu consórcio existem 6 municípios. Dos 6 municípios, somente Alta Floresta tem mais de 50 mil habitantes. E os 6 municípios, cada um recebe pelo menos por ano 24 milhões de reais de arrecadação municipal. E isso impede da gente investir em planejamento, né? Um planejamento da altura, da envergadura que é o que está sendo realizado agora junto com o governo federal, o FMT e o governo estadual de Mato Grosso, é um valor de aproximadamente de 200 a 250 mil reais. Finalizando o evento, o governador Silval Barbosa, do PMDB, comemorou a implantação do programa e, além de fazer um balanço do governo, disse o que espera do próximo governo. Mas eu tenho certeza que nós estamos fazendo o que é possível dentro de uma gestão. Apesar que temos as dificuldades, tudo, mas a partir do ano que vem, pelo jeito eu vejo, vai melhorar muito as coisas aí, né? Então, é o que eu desejo mesmo para o próximo governo. Tivemos a eleição, tem o governador Pedro Taques, o que estiver no meu alcance para colaborar, sugerir, eu estarei pronto se assim chamado, e desejar e pedir a Deus que abençoe ele, que consiga realmente executar tudo aquilo que ele falou em campanha. E faltando menos de 3 meses para o fim da gestão, o governador Silval Barbosa, do PMDB, fez uma análise da atual gestão e ainda revelou o que deve fazer assim que acabar o mandato dele à frente do Palácio Paiaguás. Confira. O PMDBista Silval Barbosa ingressou na política em 1993, quando se tornou prefeito de Matupá, que fica a 695 quilômetros ao norte de Cuiabá. Depois, foi deputado estadual por 2 mandatos. Em 2006, foi vice-governador de Blairo Maggi, atualmente do PR. Depois de ter assumido o governo após o licenciamento de Maggi, Silval foi eleito em 2010 para o Palácio Paiaguás. A gestão de Barbosa foi marcada por polêmicas, entre elas as obras para a Copa do Mundo. Muitos atrasos e danos depois, a população avalia como foi Silval Barbosa como governador. É um governo regular, não vejo um governo bom. Também não foi um governo tão ruim assim. O positivo foi que abriu chance para que realmente pudéssemos estar
abrindo a abertura da Copa, que pudesse estar compartilhando desse momento de estar interagindo com pessoas de outros estados, estar conhecendo aqui, isso foi muito bom. O ruim é que realmente as coisas que nós esperávamos, né, não foi, acho que 70% concluído. Graças a Deus não tenho nada de reclamar do governo não, né? É muita gente, porque nem Cristo agradou a todos, né? Quem sou eu para dizer que o governo era ruim? Médio. O que você acha que faltou? Muita coisa. A saúde, principalmente, em primeiro lugar, né? Para Silval Barbosa, os últimos anos em que comandou o Estado foram de avanços. Com grandes avanços, realizamos um evento atípico com prazo determinado, que foi um show, a Copa do Mundo aqui em Mato Grosso, o melhor estádio, considerado um dos melhores do mundo, uma arena múltiplo uso, que as pessoas hoje usam em torno da arena. Então, enfim, nós tivemos o maior programa de transporte escolar, avanços na conquista de aumentos de cursos de medicina, extensão de universidades, IFET, enfim, avançamos muito. Ele garantiu que irá facilitar a transição para o governador eleito Pedro Táxi do PDT e disse ainda que a equipe responsável por esta mudança já foi escolhida. Eu coloquei o secretário-chefe da Casa Civil, Pedro Nadaf, para coordenar a equipe nossa por parte do governo, e ele colocou aí por parte do governo Pedro Táxi o prefeito de Lucas de Rio Verde, Otaviano Pivetta, que vai coordenar a equipe de transição. E nós teremos esse prazo até dezembro, então, para fazer de uma forma bem tranquila. Abrir todos para que ele tenha liberdade, para que ele olhe, para que ele vê o que a equipe assim desejar. Todas as secretarias estão de portas abertas para fornecer todas as informações. E encerrou garantindo que irá se afastar da vida pública para cuidar de projetos pessoais e da família. Vou estar atuando na iniciativa privada, vou estar me dedicando um pouco mais para minha família, né, depois de 22 anos consecutivos com dedicação exclusiva para a vida pública. E o deputado estadual José Riva, do PSD, já articula a coleta das 8 assinaturas necessárias para a criação de uma CPI, a fim de investigar suposta fraude com simulação de negócios através da Cooperativa Agroindustrial de Mato Grosso. Entre os associados dessa cooperativa está o produtor rural Eraí Maggi, do PP, e familiares dele, além de funcionários do Grupo Bom Futuro. Segundo Riva, a operação fraudulenta deu prejuízo de mais de 500 milhões de reais aos cofres públicos. O deputado ainda reforça que é preciso resgatar o que o Estado perdeu nos últimos anos, pois este recurso ajudaria a construir 5 hospitais. A denúncia contra Eraí Maggi foi formalizada junto à Delegacia de Fazenda e também ao Ministério Público Federal, Receita Federal e Polícia Federal, devido à existência de suposto crime no setor de armazenagem. Mais informações na reportagem de Jacques Gosch, no portal do Grupo RT News. E o governador eleito Pedro Táxi, do PDT, vai contar inicialmente com minoria na Assembleia Legislativa, já que apenas 11 deputados estaduais do grupo foram eleitos das 24 cadeiras do parlamento. Já na Câmara Federal, a bancada governista é maioria, com 5 das 8 vagas voltadas para Mato Grosso. Entenda como isso deve influenciar no planejamento. O governador eleito Pedro Táxi, do PDT, afirmou que quer um bom diálogo com a Assembleia Legislativa e garantiu: legislativo não tem chefe. O legislativo é independente, cada parlamentar tem que ser respeitado. Parlamentar não tem chefe. O governador do estado não é chefe de deputado. Os deputados têm que ser respeitados na sua independência e individualidade. Conversar com cada deputado, não é isso? Deputado não tem chefe dentro da Assembleia Legislativa. Ninguém é maior que o outro. Não existe principal, primeiro entre aqueles que são iguais. Os 24 deputados são iguais. Deputado não precisa de intermediário para conversar com o governador. Ao menos é assim que os deputados aqui sabem disso. Não precisa de intermediário. Perguntado sobre deputados que receberiam propina para aprovar projetos, foi enfático: se souber de alguma irregularidade, irá denunciar. A respeito de deputado que recebe dinheiro para aprovar projeto, se a senhora souber de alguma informação, me passe que eu vou denunciar, tá bom?
O governador eleito, Pedro Taques, terá que ter bastante articulação, já que dos 24 deputados estaduais, apenas 11 são da base governista. Já na Câmara, a situação é diferente. O governo é maioria. Dos 11 deputados federais, 5 são da situação. Sobre isso, ele afirmou que não vê nenhum problema. Quando a presidente da República, a porventura, me liga, ela nunca me pediu voto nisto, naquilo, porque eu sou um senador da República independente. Eu tenho certeza que o Mauro Mendes, em relação aos vereadores, é independente, tem a independência dos vereadores. Eu nunca liguei para vereador do meu partido para pedir para votar daquela forma. Os nossos deputados eleitos, eu quero parabenizá-los pela independência. Cada um foi eleito em razão da sua história, da sua forma de viver, e eu quero parabenizá-los por isso. Eu já comecei a ligar para todos os deputados estaduais para conversar com eles a respeito do Mato Grosso a partir do dia 1º de janeiro. Estreando na Assembleia, o deputado eleito Vanclei Carvalho, do PV, falou das expectativas da nova função. A população apostou em novas pessoas justamente por estar já sofrendo muito, tanto na saúde quanto na educação, são na questão logística do estado de Mato Grosso. Os principais desafios é que nós vamos ter muito trabalho para que nós possamos retomar o desenvolvimento e a qualidade de vida da população de Mato Grosso. Já o tucano Nilson Leitão, do PSDB, veterano na Câmara Federal, destacou que é preciso parceria afiada em Brasília, já que o Estado só conta com 8 deputados federais. Em Brasília é diferente do que do Estado. Aqui nós temos 8 deputados federais em Mato Grosso e apenas 2 fizeram oposição ao atual governo. Os outros 6 são governo e nem por isso fizeram a diferença. Eu acabei sendo o deputado, mesmo de oposição, que mais consolidou emendas parlamentares individuais para Mato Grosso no último ano. Então, as lutas como as vagas de medicina foi uma luta minha, conseguimos trazer 100 vagas. Então, essas lutas às vezes independem de lado que você está, depende da vontade do parlamentar. E começa hoje, às 7h30 da noite, a propaganda eleitoral gratuita para os candidatos a presidente da República que disputarão o segundo turno. São eles Aécio Neves, do PSDB, e Dilma Rousseff, do PT, que busca a reeleição. O programa será veiculado 2 vezes ao dia, com duração de 20 minutos em cada horário, inclusive aos domingos. No rádio, a exibição ocorre às 6 e às 11 horas da manhã e na televisão ao meio-dia e às 7h30 da noite, horário de Mato Grosso. O tempo para a propaganda será de 10 minutos para cada postulante e vai até o dia 24 de outubro, 2 dias antes das eleições de segundo turno. E você não saia daí, porque na volta temos ao vivo uma entrevista com o deputado federal eleito Adilton Sacchetti, do PSB. Eu aguardo a sua participação por meio do chat do programa no endereço tv.rdnews.com.br. Eu vejo você em 2 minutos, até a volta. A Prefeitura de Cuiabá está trabalhando a todo vapor no projeto Novos Caminhos, o maior programa de asfalto da história da capital. É benefício para a nossa saúde, é qualidade de vida. Já são mais de 30 bairros recebendo asfalto de alta qualidade. A gente pode observar que agora eles estão caprichando, não é mais uma casquinha de ovo. Até 2016 serão 300 quilômetros de asfalto novo e 500 quilômetros de recapeamento. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. Quer ver sua cidade melhorar? Mande uma mensagem para a Prefeitura. Instale em seu smartphone o Colab, um aplicativo gratuito que liga você aos gestores da cidade. Você pede melhorias, interage e recebe respostas dos órgãos públicos. Acesse www.colab.re. Suas ideias e o trabalho da Prefeitura vão se conectar. Prefeitura de Rondonópolis. Avançar é o nosso compromisso. Alphaville Buffet, sua primeira escolha. Você sabe onde seu filho pode brincar. Ele não.
Evite os acidentes domésticos. Uma campanha Unimed Cuiabá. A Prefeitura de Cuiabá está trabalhando a todo vapor no projeto Novos Caminhos, o maior programa de asfalto da história da capital. Eu já moro aqui há 20 anos e nunca foi feito um trabalho desse aqui. Já são mais de 30 bairros recebendo asfalto de alta qualidade. E é um asfalto muito bom, não é aquela casquinha de ovo que nem se diz, não. Até 2016 serão 300 quilômetros de asfalto novo e 500 quilômetros de recapeamento. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. No mundo atual, a velocidade da notícia anda no tempo do próprio acontecimento. E você analisa, opina, busca, atualiza, onde quer que você esteja. A notícia tem que estar na sua tela, na palma da sua mão e onde você quiser. Um site de notícias só é completo quando você pode compartilhar, assistir e participar dos acontecimentos. RD News, RD TV e blog do Romilson. Jornalismo político e interativo. Leia, assista e opine. Bom trabalho, amor. Igualmente, querida. Boa aula, filho. Obrigado, mãe. E juízo vocês dois. Nada de ficar esquentando a cabeça por aí causando queimadas. Queimadas urbanas pioram a qualidade do ar e aumentam a incidência de doenças respiratórias. Conscientização começa em casa. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. De volta com a RDTV ao lado do deputado federal eleito Adilton Saquete, do PSB. Para uma entrevista ao vivo, lembrando que você pode participar desse bate-papo enviando a sua pergunta por meio do chat, no endereço tv.rdnews.com.br. Enquanto eu aguardo a sua participação, vamos conversando com o deputado eleito. Bom dia, Saquete. Obrigada pela presença no RDTV. Bom dia, Thalita. É um prazer estar aqui com vocês. E com você, telespectador aí que está nos vendo nesse momento. Deputado, o senhor foi eleito com 112 mil votos, um pouco mais de 112 mil votos, o que representou 7% do eleitorado, a que o senhor atribui essa segunda colocação entre os mais votados às cadeiras na Câmara Federal. Primeiro, deixa eu sair um pouco fora da sua pergunta e agradecer a esses 112.722 mato-grossenses que nos deram a honra de nos dar o voto. Muito obrigado pela confiança. E eu externo aqui a minha certeza da retribuição dessa confiança com o trabalho. Então, responder a você sobre o porquê dessa expressiva votação, eu atribuo ao trabalho até então feito na minha vida, como produtor rural, como líder setorial que sempre trabalhei em entidades, me dispus a contribuir com essas entidades, participei da fundação de entidades, como meu trabalho como prefeito em Rondonópolis, como meu trabalho como gestor da AGECOPA, minha posição de ter me afastado da AGECOPA por não concordar com a forma política como a AGECOPA estava sendo encaminhada a gestão da AGECOPA. Então, por tudo isso, eu acho que a sociedade nos deu essa confiança grande e nos deu essa votação expressiva. Até então, em meio à campanha eleitoral, há mais de 60 dias, como a gente falava antes de entrar o programa no ar, o senhor era coordenador da campanha do Pedro Taques e acabou amanhecendo candidato a deputado federal. A que o senhor deve essa mudança no perfil do senhor nessas eleições? Nós estávamos, desde tempo, falava com o então candidato Pedro Taques, à minha disposição de contribuir para uma mudança no nosso Estado. Nós precisamos alterar conceitos de gestão no nosso Estado. Nós precisamos devolver a confiança à sociedade, nós precisamos devolver o crédito do trabalho à sociedade. Há um desalento, há uma desesperança com a classe política no nosso Estado. Nós precisamos trabalhar muito para resgatar isso. E dizia ao então candidato Pedro Taques que eu queria contribuir com isso. Eu fui convidado pelo então candidato Pedro a ser o seu coordenador da sua campanha, a majoritária. Estava eu lá na coordenação, trabalhando com dedicação, com esforço, fazendo aquilo que estava ao nosso alcance dentro da coordenação, e surgiu então uma quebrada na organização da chapa de senador, com a desistência do então candidato Jaime Campos. Por questões pessoais, ele entendeu que ele não deveria seguir naquela caminhada e alterou, pedindo o seu afastamento. A chapa do Pedro ficou com um vazio nesse momento. Passou-se aí uma semana discutindo-se nomes, entendendo-se o que estava acontecendo, e o ex-governador Rogério Salles foi convidado a ser, então, candidato a senador.
lá em Rondonópolis, ele era candidato a deputado federal. Ficou um vazio na nossa chapa lá. Abriu um espaço dentro da nossa chapa que deixou o nosso grupo todo preocupado naquele momento. E aí, então, nós fomos convidados, praticamente intimados a cobrir esse espaço que se abriu no Sul, essa lacuna que ficou lá, e por isso conversei com minha família, conversei com meus amigos, conversei com pessoas mais próximas, e nós entendemos que devíamos, então, participar do pleito por essa necessidade. Graças a Deus, os encaminhamentos foram corretos, os apoios vieram, e a gente foi vitorioso, né? O senhor tem um histórico de gestor, de produtor rural e de ex-prefeito de Rondonópolis, ou seja, cargos ligados ao executivo, ou digamos ao poder da caneta. Uma coisa chamou a outra. A gente tinha, de uma forma simples de falar, tinha café no bule para falar sobre política naquele momento. Talvez como dos candidatos possíveis que pudessem ser candidato naquele momento, a pessoa que tinha argumento de defesa de uma candidatura, com serviço prestado, com trabalho realizado e com posicionamento já tomado na vida pública, era o nosso nome. Por isso que a gente aceitou, porque dava sim condição de fazer uma disputa, de preparar uma campanha, de correr atrás, de organizar uma campanha em 60 dias. Em 60 dias nós arrumamos documentação, corremos atrás do registro, viabilizamos financeiramente, montamos equipe e tivemos 35 dias de rua mesmo, de pedir voto, de andar no estado e fazer a campanha. Muito rápido. Mas com a bagagem que tínhamos, eu acredito que somando o apoio de todos, conseguimos. Diante desse perfil de gestor, Sacchetti, como você pretende atuar na Câmara Federal, que é o papel de legislador, de articulação? Quais são as principais bandeiras que você deve defender lá em Brasília? Nós vamos representando um setor. Primeiro, nós vamos representar o agronegócio. Não só o agronegócio, nós vamos lá representar o estado do Mato Grosso. Eu fui eleito não só por pessoas ligadas ao agronegócio, mas eu fui eleito pelo estado do Mato Grosso. Eu só não tive voto em uma cidade. Eu só não tive voto na cidade do candidato Ezequiel, que é reserva do Cabaçal. Senão, em todos os outros municípios, nós tivemos votação. Então, a gente tem que respeitar todos esses votos que tivemos. Mas eu tenho origem no agronegócio. Eu preguei isso durante minha caminhada, queria representar o agronegócio. Então, primeiramente, o agronegócio no nosso estado é a atividade mais importante. Não dá para a gente negar isso, não dá para ter vergonha disso. Pelo contrário, é motivo de orgulho. O estado do Mato Grosso tem em sua economia 75% entre 70% e 75% de sua atividade econômica, de tudo aquilo que é gerado no nosso estado, tem origem no agronegócio. Então é o setor mais importante, praticamente não há outro que chegue próximo dele em termos de densidade, em termos de resultado econômico. E nós pretendemos levar as demandas desse setor. E pretendemos levar a demanda também da sociedade, aquilo que é interessante, aquilo que é necessário, aquilo que é de verdade o chamamento da sociedade do Mato Grosso. Estarei à disposição para, daquilo que é coletivo, contribuir com todos. Como que o senhor deve se articular com os seus colegas que foram eleitos deputados federais também e colegas do Senado, já que em Brasília a gente tem o papel do Congresso Nacional importante, essa articulação entre Câmara Federal e Senado? Nós somos eleitos pelo Estado do Mato Grosso. Se nós observarmos isso, qualquer deputado, independente de seu partido, tem um compromisso primeiro com a sociedade do Estado do Mato Grosso. E nós somos poucos, nós somos 8. Nós somos das menores bancadas que tem dentro do Congresso Nacional. Senadores não, senadores são 3 por estado, é igualitário de todo o país. Mas deputados nós ficamos para trás. Então nós temos que trabalhar de forma a andarmos unidos, a conversarmos, a termos o diálogo aberto, a somarmos os deputados, independente de partido. Em certas situações, sim, as bancadas vão exigir um posicionamento partidário. Mas na sua grande maioria das nossas atividades, eu acredito que os deputados eleitos, todos eles são pessoas de fácil acesso, pessoas que sabem ver o Mato Grosso com olhos diferenciados. Nós temos que pensar sempre no nosso estado e não pensar no meu umbigo ou na minha barriga ou no meu interesse partidário exclusivo. Eu acho que se a gente conseguir manter o diálogo aberto, manter a política aberta, e aqui eu quero fazer um parênteses, a política não é coisa feia, a política não é coisa para envergonhar ninguém, a política não é coisa para ninguém estar contra ela. O que nós temos que trabalhar para tirar a politicagem de dentro da política.
Isso envergonha, isso enfraquece a política, isso tira estímulo das pessoas de acreditarem na política. Nós precisamos trabalhar para a união e para o diálogo sempre permanecer aberto para a gente poder construir uma sociedade melhor. Deputado, o senhor é de Rondonópolis, que acabou se consolidando como um polo também de políticos no estado de Mato Grosso, especialmente nessas eleições. A gente teve a eleição do senhor para deputado federal, a reeleição do Carlos Bezerra, também para deputado federal, que tem base eleitoral lá em Rondonópolis, e agora teremos 3 senadores também com base eleitoral em Rondonópolis. Como que o senhor avalia essa força política do município em cadeiras tão importantes, especialmente em Brasília? Olha, a parte da senatória foi uma mera coincidência que houve, porque tinha a disputa anterior que levou o Medeiros a ser senador, foi uma consequência natural que ele era suplente, não foi ele que disputou uma eleição. E agora a disputa estava entre Jaime e o Wellington, que um não era de Rondonópolis, por coincidência novamente, ficou 2 candidatos da mesma cidade. Com a substituição com o Salles. Então eu acredito que Rondonópolis também tem algumas coisas que a gente tem que observar. É uma cidade onde a política é muito presente, é uma cidade onde se discute muito política, é uma cidade onde a política é latente em todos os locais que você vai, nos bairros, no centro, se fala muito sobre política. E isso atrai pessoas a participarem, e é importante a participação das pessoas na política. Eu acho que nós ainda temos muito que aprender sobre a convivência social e a política. A gente reclama muitas vezes, questiona muitas vezes os problemas que tem dentro da política, mas a gente tem que observar que nós temos 30 anos de democracia. E democracia é vivência política, conversa, argumento, convencimento. E isso faz com que o Rondonópolis talvez esteja um pouco mais que as outras cidades nesse quesito de conversar política e de discutir política. Vai facilitar a convivência em Brasília, no Congresso Nacional, tendo tantos parlamentares com origem na mesma cidade? Eu acho que sim, eu acho que facilita. Não tem dificuldade com todos os outros parlamentares, praticamente todo mundo se conhece, todo mundo sabe quem é quem. Eu não vejo dificuldade de relacionar com nenhum outro parlamentar, pelo contrário, tenho a tranquilidade de sentar com todos eles para conversar. Com os rondonopolitanos, claro que fica mais fácil, você já tem mais tempo de convivência com eles, são da sua cidade, então tem isso como uma facilidade de relacionamento. Uma das críticas feitas aos deputados federais é o número de emendas que se destina ao Estado e acabando vira uma bandeira, como se fossem do Executivo. O senhor é favorável, é contrário às emendas e deve trabalhar mais por isso ou mais por legislar? Eu acho que as duas coisas. Nós emenda hoje, infelizmente, da forma como que a receita, como que se divide o bolo tributário desse país, faz com que as receitas, faz com que as emendas sejam algo extremamente importante para os municípios. Não deveria ser assim. Emenda deveria, primeiro que nem deveria existir, começou lá atrás, a função do deputado não é trabalhar no executivo. Mas há isso hoje, tem isso hoje, há um conceito já instalado sobre isso, de levar para a base aonde veio o deputado os resultados do seu trabalho. Pois bem, as emendas eu acredito também que elas devam ter muita clareza da forma que se faz uma emenda, da forma que se coloca uma emenda. A emenda não pode ser pensada politicamente, tem que ser pensada no resultado para a sociedade. Temos que trabalhar para que as emendas cheguem até o cidadão, para que as emendas ajudem a resolver os problemas dos prefeitos, ajudem a resolver os problemas da sociedade, sejam mais efetivas e tenham mais eficiência. Nós temos visto emendas que são feitas que não chegam ao final nunca. Onde você vai, você vê obra iniciada, vê obra inacabada, vê obra mal feita, e aí cria-se conceitos que dinheiro ficou na estrada, dinheiro isso, dinheiro não chegou, tem dificuldade. Então, eu acho que tem que ser mais objetivo nesse sentido. A sociedade precisa, sim, desses recursos para transformar esses recursos em obras, em realizações, em fatos e atos que tragam uma melhor vivência, uma melhor convivência social. Deputado, outra questão também ligada aos parlamentos, não é só na Câmara Federal, mas na Assembleia, nas câmaras de vereadores, até no Senado, é o rodízio de cadeiras. O senhor pretende adotar essa prática ou não? Rodízio de cadeiras, se for para atender só politicamente, só para fazer espaço, eu acho que não é válido. Muitas vezes você é convocado para uma outra atividade, numa necessidade ou por uma questão maior,
há o rodízio. Fora isso, eu não vejo como uma necessidade, eu não posso concordar, porque senão vira fisiologismo político, e eu não concordo com isso. Além disso, o senhor está participando dessas articulações do governador eleito Pedro Táxi, no sentido de organizar o período de transição com o governo do estado? Recebeu algum convite, de repente, para assumir alguma pasta? Não recebi nenhum convite para participar, e eu acredito que até agora o governador Pedro Táxi não convidou ninguém a ser seu secretário ou assumir qualquer pasta no estado. Ele tem analisado, tem conversado, nos chamou para conversar outro dia, todos os deputados juntos, ninguém ficou isolado da nossa bancada, daqueles que foram eleitos junto com o Pedro Táxi, não dos que não foram eleitos, mas dos que foram eleitos, dizendo que ele iria compor o governo dele, iria conversar com os deputados antes, para e passo, e isso não vai ser de hoje para amanhã, nós temos aí praticamente 90 dias para fechar, ou 80 dias para fechar isso. Ele vai conversar com todos e buscar, no entendimento, a formação do seu governo. Eu acredito muito que ele formará um governo muito consistente, um governo sério, um governo que quer alterar os destinos do nosso estado. E alterar conceitualmente, nós precisamos devolver a esperança às pessoas, nós precisamos devolver o crédito. Então, se ele vem com prática já do tomacá, da lá, de querer fazer arranjo, já nós nos saímos não mudando aquilo que tem que mudar. Nós temos que dar um conceito de fazer política. E o governador foi eleito para ele montar sua equipe. E é ele que tem que ter, e tenho certeza que Pedro tem essa capacidade de organizar o seu governo e dar as diretrizes e como o seu governo vai funcionar. Mas o senhor estaria à disposição para assumir alguma secretaria caso fosse convidado? A minha disposição é ser deputado federal, tá? Eu fui eleito para isso. Ficaria até contrassensual eu sair agora já correndo e ser secretário do Pedro. Teria que ter muito argumento e muita justificativa para isso acontecer. Porque senão nós deveria ter ficado fora, então, se era interessante eu ser secretário. Mas tudo isso também a gente não pode dizer desta água eu não bebo. Porque nós estamos dentro de um grupo político que daqui a pouco num arranjo mais forte tem necessidade, e aí a gente não pode também dizer não vou. A princípio não, a princípio o meu foco é a Câmara Federal, é lá que eu quero ir, é lá que eu quero desenvolver meus trabalhos agora e contribuir com o governador com isso. Eu acho que eu tenho muito a contribuir com o governador e com a governabilidade estando como deputado federal, participando das discussões, sim, participando daquilo que interessa dentro dos projetos que ele tem, dando minha opinião, dando a ele a contribuição para que ele faça um governo transformador. Carla Joaquina perguntou por meio do blog, Saquete, o papel do Percival na sua candidatura neste ano, se o senhor acredita que houve corpo mole, como teria ocorrido em 2008 na sua campanha à reeleição à prefeitura. Percival, ele passa por dificuldades na prefeitura de Rondonópolis pela condição que ele recebeu a prefeitura. E eu nem poderia exigir muito do Percival nesse momento. O Percival recebeu a prefeitura cheia de problema, que ele tem feito um esforço muito grande para sair da condição que ele está. E tem conseguido aos poucos sair. Eu quero trabalhar como deputado federal para contribuir com que o Percival possa realmente terminar o mandato dele e a cidade voltar a ter esperança numa boa gestão, numa gestão de resultado. Nós vínhamos num período, quando prefeito, com um certo tipo de desenvolvimento da cidade, e esse desenvolvimento foi quebrado, se alterou a gestão, se desmontou toda a estrutura administrativa que tinha para implantar um outro sistema do candidato Zé Carlos do Pátio, e isso desmontou a prefeitura. Então, o Percival nos apoiou dentro do limite que ele tinha. Sua equipe esteve junto conosco, ele fez a sua parte, e eu quero aqui agradecer o empenho e aquilo que foi possível ele fazer conosco. Não tenho nenhuma ressalva, pelo contrário, tenho alegria de ter dentro de Rondonópolis podido fazer a nossa campanha, o pessoal dele poder nos ajudar. Então, política se faz somando e dentro daquilo que a gente tem disponível, porque nem sempre é como a gente quer, é como muitas vezes dá. Eu sei que ele queria mais, mas tem dificuldades, e eu entendo tudo que ele passa nesse momento lá. Falando, para encerrar nosso bate-papo, o senhor esteve na AGECOPA, como o senhor disse, falou que não concordava as questões que ali estavam. Como que o senhor faz uma avaliação do governo Silval Barbosa? Acredita que deixou a desejar, que o próximo governador Pedro Táxi vai ter muita dificuldade para conseguir gerenciar como o Percival, por exemplo, teve em Rondonópolis, por causa do pátio? Eu acredito que sim. Acho que o governo Silval deixou a desejar. Ele não teve
discernimento, não teve clareza naquilo que eram os focos principais da administração e se perdeu, ao longo da caminhada dele se perdeu. Não serei eu seu juízo, não serei eu quem irá julgá-lo. Quem irá julgá-lo é o tempo e a sociedade dos atos que ele ali fez. Como o senhor avalia o fato do José Carlos do Pátio ter conseguido uma cadeira na Assembleia Legislativa nessas eleições? José Carlos do Pátio, eu discordo de muita coisa dele, mas eu tenho que reconhecer que ele é uma pessoa obstinada. E ele fez uma campanha muito humilde, ele foi para a periferia, ele pediu voto caminhando, e a gente não pode achar que toda pessoa só tem coisas que a gente não concorda. Ele tem suas qualidades e a gente deve respeitar essas qualidades. Eu critico aquilo que eu não concordo que ele faz errado, mas aquilo que ele faz certo e com competência, ele é um político, a relação dele com a sociedade é muito forte. Então temos que respeitar isso, o Zé sabe fazer política. Ângelo Oliveira pergunta por meio do chat, para a gente prestigiar a nossa audiência. Gostaria de saber se o senhor, como legislador, tem notícia da existência da máfia da saúde, pergunta o Ângelo Oliveira, onde agentes públicos ligados à iniciativa privada sucateiam o serviço público. O senhor tem conhecimento desse tipo de situação? Gostaria que o senhor comentasse sobre isso. Olha, especificamente sobre isso eu não tenho. Mas o que nós temos que começar a também deixar muito claro é que quando se faz uma acusação, a gente tem que ter provas, porque senão se coloca tudo dentro de um balaio e qualquer coisa você já tem a resposta para dizer. Nós não podemos envolver todo mundo, dizer que todo mundo está dentro de máfias, todo mundo está dentro de roubo, todo mundo está... Tem problema na saúde, tem má gestão, tem. Agora, como é que nós vamos dominar isso? Como é que nós vamos liquidar isso? Como é que nós vamos acabar com isso? Fazendo uma gestão administrativa com critério, com travas para não deixar sair no meio dos dedos muitas vezes, com responsabilidade e principalmente, quando tem um problema, esse problema tem que ter extirpado. O que acontece? Se fala muito, se faz pouco e dá a impressão que as coisas não acontecem. Isso não pode. Se tem mal feito, vamos encontrar quem fez o mal feito, responsabilizá-lo e tirá-lo do serviço público. E aí sim, começar a construir uma sociedade nova. Porque senão, ficamos nós sempre na denúncia, sem a comprovação e sem a liquidação. E também cobrar dos poderes constituídos a efetividade de realização, quer seja Ministério Público, quer seja Polícia, quer seja Tribunal de Contas. Tem o mal feito? Executa quem fez. E preserve os bons que estão dentro da política, senão todo mundo vai para a vala comum, como se tudo tivesse errado. O Ângelo Oliveira mantém na manifestação, ele pergunta se não seria oportuno o legislador fazer um levantamento do número de liminares, já que o papel também é de fiscalizador do Executivo, que acaba não sendo oportuno uma CPI da saúde nesse caso? Eu acho que nós precisamos de uma reconstrução de gestão. Nós estamos falando de eleições. E nas eleições isso aflora. Nós precisamos buscar ferramentas que realmente tornem ágeis e rápido qualquer situação de desencontro que tem nas atividades públicas. O que não pode é essa morosidade. Se tem qualquer denúncia, se tem qualquer CPI, as CPIs, normalmente se faz uma CPI e fica. Não vai, não anda, demora, as coisas não acontecem e quando acontece, não se busca o resultado necessário. O que tem que ter é a efetividade. E é função do Legislativo, é função do Legislativo, tanto estadual e federal, trabalhar para ter mecanismo de eficiência, para cobrar mecanismos de resolutividade. Tá certo, Sacchetti, a gente agradece a sua presença aqui no RDTV. Ok, Thalita, muito obrigado pela oportunidade e muito obrigado a você que esteve com a gente nesse período. Eu quero só agradecer e agradecer novamente os 112.722 mato-grossenses que votaram na gente. Tá certo, a gente agradece também as manifestações que tivemos por meio do chat. Caso não tenhamos feito algum questionamento, a gente repassa diretamente para a assessoria do deputado. A gente fica por aqui, nos vemos de novo amanhã ao vivo, às 8h30 da manhã. Até lá!